Olá a todos, é um enorme prazer estar aqui com vocês no segundo Congresso Nacional de Zoologia Online. Eu sou a Maria Luísa, eu sou médica veterinária, geriatra, homeopata, sou mestre em saúde única e eu vou falar um pouco, vou abordar aqui para vocês o tema da minha dissertação de mestrado, que foi a geriatria de saguis e bugios, né? Então, vou me apresentar, né? Falar um pouco mais sobre mim em relação à minha jornada com a biologia. Então, eu vim de ensino público. Quando eu entrei na faculdade para cursar ciências biológicas, eu me assustei com as provas, né? Porque eu não estava preparada não estava apta a fazer uma avaliação de graduação. Eu já estava ali trabalhando com formigas, tinha um projeto de iniciação científica com a professora Maria Santina, e no primeiro semestre eu bombei em todas as matérias. Eu fiquei extremamente assustada, eu achava que eu estava ficando burra, eu chorava, e larguei o curso de biologia e fui para veterinária. Na veterinária, né, a minha jornada com a veterinária se baseou em clínica de cães e gatos. Eu sempre quis trabalhar com animais silvestres, exóticos, selvagens, mas era muito restrito, até mesmo os grupos de estudos eu não conseguia frequentar as palestras e eu me sentia excluída em relação a esse grupo tão grandioso de espécies, né? E eu fui muito acolhida pelos profissionais da área de biologia que me incentivaram, né, a sempre manter a vela acesa para que os meus sonhos se realizassem, não importa se quanto tempo isso levasse para acontecer. Então, eu me formei em veterinária no ano de 2020, na Universidade Anhembi Morumbi, né, onde eu cursei a graduação, só que demorou muito para sair a minha carteirinha, né, do CRMV, porque a gente estava na pandemia, então eu me senti diretamente afetada por conta do Covid-19, por mais que eu não tenha perdido pessoas próximas da minha família. Foi um assunto que me comoveu psicologicamente, me afetou em amplos aspectos, né? Os estágios obrigatórios cancelaram, porque por medidas de prevenção, né? Por conta do agente ali envolvido. E e eu fiquei sem chão, né? A única oportunidade que eu tinha para lidar com silvestres era no estágio obrigatório, que foi quando eu pedi para sair da clínica de cães e gatos e fui me aventurar em outros ambientes. E veio o Covid-19 e acabou, com as minhas expectativas. Só que eu tive uma enorme chance de trabalhar com animais marinhos no Instituto Biopesca, na Praia Grande, onde eu conheci o supervisor de lá, o Rodrigo Del Valle, que trabalhou durante a sua jornada acadêmica com primatas, com obesidade em primatas. E aí eu fui atrás, né, de saber quem eram os profissionais que lidavam com primatas aqui no Brasil e se eles estavam próximos de mim e se eu conseguiria ter uma oportunidade de lidar com essa espécie. Foi quando eu conheci o projeto MUC, né? E lá eu me voluntariei, passei o Natal e o Ano Novo cuidando de saguis e bugios, que é a espécie que eles mais recebem lá, vítimas de maus tratos, acidentes, impactos antrópicos, principalmente tráfico, né? Que eles acabam acolhendo esses animais lá. E aí eu tive a experiência com os primatas, né? Só que assim, também muito restrito. A gente estava lá para fazer o manejo, para cuidar dos animais, mas na área de veterinária mesmo foram poucas vezes que eu me envolvi nestes assuntos. Só que um sagui em específico me chamou muito a atenção. Era o Jim, né? Ele era cardiopata e várias vezes, de forma recorrente, ele tinha ascite e angústia respiratória por conta da comorbidade cardíaca que ele apresentava. Fora isso, a jornada de interação dele com os outros animais era uma novela. Então, ele já tinha sido unido com outras saguis fêmeas, com grupos, e era muito difícil fazer com que ele socializasse.
E o Jim, ele estava em tratamento homeopático, né? E aí já me veio aquela chama, aquele amor intenso pela homeopatia por conta do Saguidim cardiopata. No meu último dia de estágio, ele já era sênior, né? Ele teve uma síncope, eu indo embora, ele lá na enfermaria, precisando de cuidados veterinários. E quando eu cheguei em São Paulo, né, que o projeto MUC fica aí, em Itu, eu descobri que ele tinha falecido. Isso acabou com o meu mundo, né? Mas então, ó, assim, os primatas, eles chegaram até mim juntamente com a homeopatia, né? E vieram através dos animais marinhos. Então, tudo que eu vou apresentar para vocês hoje sobre a minha pesquisa está diretamente atrelado com a Antártica, né? Eu pertenci a grupos de estudos da Antártica e fui fazendo essa relação com a geriatria, né? E perante também a Sociedade Brasileira de Primatologia, que abre muitas portas, para conseguir formular a minha dissertação. Dando continuidade, né, à minha experiência de vida com os primatas, eu trago a, a abertura para vocês pesquisarem a respeito da Sociedade Brasileira de Primatologia, porque eles são os pioneiros, é um grupo que cuida dos primatas, desde a imagem deles, quanto à conservação, bem-estar e tudo que está envolvido neles ali, aqui no Brasil. E também tem grupos internacionais que fazem esse monitoramento, né, das espécies em extinção e como as colônias se comportam em interação com os humanos, tá? Ah, eu abordei aqui esse texto porque eu quero que vocês continuem pensando nos macacos, lidando com tudo que envolve essa espécie, e por mais que vocês não tenham o contato direto com eles, que seja difícil a gente conseguir uma oportunidade de estágio ou de estudos com a espécie, que vocês não desistam. Não desistam. Por quê? Porque os saguis, eles estão cada vez mais próximo das zonas urbanas, né? E o que que eles querem nos dizer com isso, né? Quais linhas de pesquisas que ainda não foram exploradas e que merecem atenção? Os microempreendimentos podem ser levantados com as análises biológicas e ecológicas e senilidade dos saguis. Ainda está solto demais, porém, quem pegar essa vertente de estudo vai se dar muito bem, né? Principalmente questão das longevidades com os humanos. Então, a minha formação em mestrado em saúde única, ela envolve a questão do meio ambiente, né? Do animal para modelo humano. Só que a gente tem que levar em consideração que o animal não está aqui para ser cobaia de um experimento para o bem-estar e a saúde dos humanos. Eles são animais que merecem a atenção e a valorização tão quanto nós humanos, né? Então, eu preciso saber quais são as doenças que afetam os saguis para o bem-estar deles em cativeiros. E se a gente conseguir lidar com eles em vida livre e monitorar o status de saúde, perfeito. Mas não que esses estudos são para benefício exclusivamente dos humanos. Não. A gente quer que esses animais que não podem voltar para a natureza sintam-se cuidados, sintam-se importantes perante os nossos estudos, porque eles merecem esse tipo de status no na nossa sociedade, tá? Então, o tema, a intitulação desta palestra são os primatas não humanos senis mantidos sobre os cuidados humanos. Opa. Então, eu vou começar introduzindo o que é senescência e senilidade, né? Então, a senescência ela vem para nos sinalizar
que o envelhecimento ele denota alguns aspectos físicos e fisiológicos, né? Com o decorrer dos anos, a gente vai apresentando tais características, né? E são parâmetros do envelhecimento. Então, aquele que demonstra sinais característicos de envelhecimento, ele está na fase da senescência. Agora, quando eu estou envelhecendo, né, eu tenho essas mudanças fenotípicas características do envelhecimento, e essas mudanças afetam também as funções fisiológicas do meu organismo, aí eu já tenho que lidar com a senilidade, né? Então, quem previne, quem capta as alterações do envelhecimento de forma precoce é o campo da gerontologia. Então, ele sabe que com o envelhecer a pele fica mais desidratada, então ele vai investir em alimentos específicos para aquele grupo de animais que estão envelhecendo. Ele vai abordar a questão das articulações, por conta das características de degeneração que ocorre com o fator tempo, né? E lidar com todas essas delicadezas antes que a doença se instale. Só que com o cunho genético, né, e com a falta de atenção, pode ser que quando o animal chega em determinada idade, sem um devido cuidado perante o envelhecimento, que ele seja enviado para a ala da geriatria para tratar essas comorbidades que afetam, que são prejudiciais à saúde deles, né? Então, aqui, voltando a apresentar o sítio de estudo, onde me deu a oportunidade de lidar com esses animais. Então, no momento em que eu iniciei as análises, os levantamentos de dados lá no projeto MOOC, foi um momento muito difícil, porque estávamos lidando com um surto de platinossomose, um verme trematodo com tropismo para a vesícula biliar, que matou, né, afetou diretamente a saúde de praticamente 70% dos saguis. Então, o platinossomo, ele é um verme que ele passa por 3 hospedeiros intermediários até chegar no hospedeiro final e fazer com que ele tenha diarreia, apatia, perda de peso por conta de uma debilidade ali no órgão hepático e intestinal, né? Então, quando a gente começou a separar os animais por idades e por características, grande parte destes foram a óbito por conta deste surto, né? Porque a gente lidou tanto com a dificuldade das zoonoses, né, desse cunho endêmico que estava afetando a população ali da ONG, quanto a dificuldade também de saber qual idade que o sagui tem. Então, a gente recebe um animal resgatado e ele chega lá e a gente precisa determinar a idade aproximada. Então, existe um parâmetro para que a gente defina a idade desses animais? Sim, sim. Existem esses parâmetros em saguis e bugios porque eu estou expondo aqui para vocês e está publicado lá como a minha dissertação de mestrado. Então, mais para frente eu vou mostrar as principais características fenotípicas destes animais. Mas, enfim, tirando a parte ruim, o projeto MOOC é um lugar maravilhoso, né? Que passa por muitas altos e baixos, eu diria, em relação ao financeiro, porque ele depende de ajuda de terceiros para conseguir manter os animais com todos os cuidados gerais, né? Ele existe desde 1985, a Lívia foi a cofundadora, né? A fundadora, ah, que trouxe essa premissa de resgate de santuário dos animais, e eles estão ali instalados em Itu. Ele é o único órgão do Brasil, de acordo com o IBAMA, registrado como mantenedor de fauna silvestres, tá? Além destes cuidados com os animais, eles investem em trabalhos ambientais, estudos de pesquisas que não são invasivas, né? E tentam, através disso, fazer a recuperação e a manutenção dos primatas.
Sabendo de todas essas delicadezas, a medicina veterinária na primatologia geriátrica, ela entra com a função principal de detectar, tratar e controlar doenças para que ocorra uma manutenção da qualidade de vida e aumente a sobrevida. Então, a coleta de dados, ela foi realizada através do check-up. Os animais, eles passam por check-up anuais, só que nós entramos com o check-up juntamente com os exames complementares de ultrassom e também ecocardiograma. Então, o monitoramento foi mais refinado e profundo. Das espécies estudadas, a gente tem os calitrix, né, os híbridos, Calitrix penicillatas, Calitrix jacos e o aurita. E em relação aos bugios, que foram em menor quantidade, nós lidamos com o aloata caraia e o aloata guariba. Num todo, foram 40 animais, né? Então, antes eles tinham 240. Quando a gente começou a lidar, esse número populacional reduziu bastante, e a gente estava ali em torno de 120 animais, e 40 destes foram considerados idosos. Eles passaram pelo exame físico, né? Então foi analisado a mucosa, o TPC, hidratação, frequência cardíaca, frequência respiratória, palpação, temperatura, e eles ficaram ali sobre um tempo de observação de 6 horas para que fosse adquirido todos os materiais para este estudo, né? Então, eles fizeram os exames complementares também, além do ultrassom e do ecocardiograma. Houve glicemia, hemograma e bioquímicos de acordo com cada caso em específico. E lidamos também com os dados de necrópsia. Então, esse serzinho aqui é um sagui idoso, né? Nesse pôster você vê que ele tem uma coloração azul na parte da córnea. Ele sofreu maus tratos, foi queimado com cigarro e isso afetou diretamente a visão dele, né? Então, esse é um animal modelo de geriatria. Só que no nosso acervo geriátrico, a principal espécie que foi estudada em relação ao envelhecimento foram os macacos rhesus, né? E isso com a premissa de modelo para a saúde humana. E quando a gente fala em bem-estar, essa questão de utilizar os animais para modelo humano já é descartada. A gente não pode usar nem como referência, porque a gente vê o animal como ser único e indivíduo para o bem-estar dele, não para o bem-estar do humano. Não que isso seja errado, mas porque a gente precisa, né, desse potencial, desse crescimento da espécie como ser único, né? Não é só porque a gente é parente próximo dos macacos que eles são os nossos reféns de modelo para prevenção de doenças. De forma indireta ocorre isso, mas o potencial é lidar como animais de um santuário. Então, os saguis, eles são primatas do Novo Mundo, né? Espécie do gênero Calitrix e família Callitrichidae. Eles consomem exudatos, frutas, flores, folhas, néctares de plantas, além de insetos e pequenos vertebrados. E os ovinhos de aves também eles consomem, né? São pequenas, então é fácil trabalhar com esses animais na pesquisa. Eles pesam em média de 300 a 500 gramas, se reproduzem facilmente de forma rápida, né? Tem um rico repertório comportamental, uma logística social incrível e são muito sociáveis. E no nosso acervo, na referência literária, foi visto que, com a idade, eles apresentam perda de peso e perda auditiva no fator de senescência e são propensos à amiloidose sistêmica e condições inflamatórias do intestino, além de vesícula biliar e rim, né? Aí já no caráter de senilidade. O estudo mais antigo com os saguis foi do ano de 1993, onde eles consideraram idosos
a partir de 8 a 10 anos, né? Então, eu fiz esse levantamento para saber qual a idade que eles utilizavam os saguis para o tema de geriatria, de gerontologia, né? A grande média foi 8 anos. A gente tem aqui, em 2018, Lee, né? São um grupo de japoneses que a média de expectativa de vida deles foi de 15 a 16 anos, mas eu trago a ressalva que eles eram uma colônia controlada. Então, eles controlavam tudo que entrava, tudo que saía, os fomites, para impedir qualquer tipo de contaminação por conta das pesquisas que eles visavam realizar com aquele grupo de animais. O outro animal modelo é o bugio, né? Ou o macaco uivador, guariba, barbado. Eles pertencem ao grupo, o gênero Aloata, são macacos do Novo Mundo, da família Atelidae. Os bugios, eles são mais reservados, eles ficam em uma floresta mais distante, e eles sofrem mais com as caçadas. Os índios, eles caçam esses animais para participação de seus rituais, né? Eles comem folhas, são predominantemente folívoros, maiores, são, em relação aos saguis, eles são mais maciços, pesam em média 7 quilos. Eles apresentam dimorfismo sexual, os menores são fêmeas, né? 70% do tamanho delas é menor do que o macho. E nos estudos Combustível é bastante escasso, viu? A gente viu uns de 1973 e eles falam que com a idade, a deterioração na eficiência do sistema imunológico, só um minuto, e a perda dos dentes a partir dos 12 anos é quase que unânime por conta do hábito de dieta folhosa. Em um grupo foi identificado arteriosclerose e eles também fizeram alguns levantamentos em relação à menopausa nas fêmeas, mais atrelado à senilidade. E quando a gente fala da saúde única, as principais doenças de cunho relevante para essa área são as zoonoses, né, que é bastante endêmicas nas espécies. Então, a gente tem a febre amarela, toxoplasmose, platinossomose, varíola, herpes vírus, zika, chikungunya, malária, dengue e até o Covid foi identificado nesses animais, né? Nos últimos anos, os saguis foram os maiores transmissores de raiva para humanos, lá na região do Nordeste do Ceará, né? E eles sofrem bastante com relação aos fatores ambientais em desequilíbrio. Então, se o ambiente está ruim, os animais tendem a adoecer. E isso é uma resposta do espaço temporal com a evolução das grandes áreas de uma população de uma cidade, né? E que vai fazendo com que esses animais até sucumbam e entram em extinção. Então, até que ponto, né, a gente está disposto a evoluir e dinamizar uma população de animais? Então, daqueles 40 animais que eu apresentei para vocês, 24 deles foram saguis, predominantemente 11 deles eram híbridos, seguidos de penicilatas. Tivemos um Jacos e um Aurita, e dois Auritas neste levantamento de dados. O restante dos animais eram bugios, sendo que 14 deles eram guariba. As principais características de senilidade em Calitrix foram as rugas, né? Eles apresentam rugas, rarefação pilosa, afinamento da pelagem, alopecia, déficit cognitivo, eles têm desequilíbrio, tem algumas alterações locomotoras, características de Parkinson, Alzheimer, né? A perda de peso é quase eminente, isso é um fator de senescência por conta do declínio físico e diminuição da creatinina diretamente relacionada ao músculo, né? A sarcopenia é evidente. Diminuição da mobilidade, são animais que passam maior parte do tempo inativo. Tem anormalidades posturais,
Doença periodontal, principalmente pelo hábito de morder as gaiolas, as grades da gaiola. Inflamação gengival é também bastante comum, gerando até abscessos e a perda do dente. E um daqueles animais tinha ali alteração ocular. Aqui nós temos um exemplar híbrido de 15 anos. Olha as características dele, né? Tem as ruguinhas, tem a rarefação pilosa, e um tufo preto ali, o penicillata, de 13 anos, com ausência de alguns dentes, e ele até pousou ali para a foto mostrando a falha de pelo. Já nos bugios, o parâmetro fenotípico que caracteriza, né, a inspeção visual que caracteriza um bugio azul é as alterações em dentes, né? Então, doença periodontal, inflamação gengival e perda dentária. Aqui é a idade dos nossos modelos, então tivemos 15 animais de 9 anos, seguido de 6 animais de 7 anos, que foi quando a gente, com base nos estudos e nas características visuais, a gente determinou, escolheu esse grupo, né, a partir dos 7 anos para categorizar este estudo. E tivemos também alguns mais velhos, de 15 anos, dois exemplos. Já os bugios, os mais velhos, estavam com 22 anos, mas predominantemente foram animais de 14 anos. E com base nesses dados, né, depois das análises estatísticas, determinamos que saguis são considerados idosos a partir dos 7 anos de idade e os bugios considerados idosos a partir dos 14 anos de idade, né? Com influência direta no fator da espécie, hierarquia social e o estado de saúde. Nos saguis de 7 a 15 anos, a doença que prevaleceu foi a hepatopatia, seguida de cardiopatia, mas a gente encontrou traumas ortopédicos, né? Então, o histórico influencia bastante nesses dados. Alguns animais com distúrbios gastrointestinal, inflamação, né? Principalmente por conta da alimentação, que é bastante levantado a pauta de que eles não se adaptam à dieta em cativeiro, nos cuidados humanos, não foram todos, né? Não é algo unânime em relação a eles. Só 4 dos saguis idosos estavam com disbiose. Cistos ovarianos é bastante comum com a idade, anemia e também infecção, né? Em menor casuística, a gente tem as sequelas neurológicas, intussuscepção, fibrose testicular, próstata grosseira, doença renal, cisto renal, pneumopatia, imunossupressão e comorbidades congênitas. Já nos bugios, nos aloatas de 14 a 22 anos, a gente constatou que a doença de maior prevalência são as cardiopatias, com 6 casos. Houve 4 casos de distúrbios intestinais e doença periodontal severa, seguido de infecção e históricos de trauma. A hepatopatia também esteve presente em menor casuística, anemia, imunossupressão, giardia, pólipo retal, mineralização de testículos, cisto renal, cisto ovariano e hipercolesterolemia. Em relação aos óbitos, no ano de 2021, 24 saguis morreram e a média de vida destes foram de 7 a 8 anos. Já no ano de 2022, 34 saguis foram a óbito, e a média de vida destes foi mais baixa, mas devido também àquela questão do platinossomo estar afetando o status de saúde deles. Já em relação aos bugios, no ano de 2021, não houve óbito, e no ano de 2022, 2 fêmeas tiveram complicações, engoliram corpo estranho, corda de sisal, e morreram aos 13 anos de idade. O que a gente levantou como pauta para a discussão foi que
Para o processo de envelhecer, nós temos uma perda da resposta adaptativa ao estresse, né, que necessita da gerontologia, a amostra do declínio à morte, e da geriatria, uma especialidade médica preocupada em interromper e retardar as mudanças provocadas pela senescência, para que a gente consiga instalar com propriedade o bem-estar numa comunidade, num mantenedouro de animais, né? Então, os cuidados humanos envolvem este conhecimento de que é possível ter a noção do que a gerontologia, a geriatria pode beneficiar na saúde desses animais em relação ao micro e ao macro, né? Em cativeiro, é visto que a manutenção da qualidade de vida está aumentando, então os veterinários e os biólogos estão investindo cada vez mais na longevidade e no bem-estar dos animais sob seus cuidados, principalmente no projeto MUC. E em relação à senescência, a perda de peso é o caráter que às vezes não nos assusta, mas é algo comum, tá? Porque envelhecer e perder peso não é status de doença, mas sim pode significar que ele está envelhecendo com saúde, né? A dieta ela sofre adaptações devido à carga dentária. E as odontopatias estão presentes, principalmente em relação à fase e adaptação do ambiente. E foi nítido também que a perda de peso, ela esteve presente em ambas as espécies, nos atelídeos e nos calitriquites. Grande parte dos saguis tenis deste estudo de 7 a 15 anos ao exame físico encontravam-se assintomáticos, então eles mascaram bastante a doença, né? E as alterações clínicas observadas foram dos animais com histórico patológico, que é o déficit cognitivo, perda de peso atrelado à doença, a senilidade, diarreia, fezes mal digeridas e caquexia. A anemia esteve presente em 3 saguis, com 7, 9 e 15 anos, e em um bugio de 15 anos, havendo uma associação do sistema hepático, intestinal e cardíaco com essa alteração orgânica. O envelhecimento ele acarreta condições que exigem cuidados refinados e muitas vezes paliativo, visto que muitas da doença têm cunho crônico. E a implementação cuidadosa da legislação de saúde em animais que passam a maior parte de suas vidas em cativeiros é a chave para o bem-estar deles. Podemos concluir, então, que nos saguis a senescência é caracterizada por perda de peso e rarefação pilosa. Segundo este estudo, os caletriquites eles são considerados idosos a partir dos 7 anos. E as principais doenças são cardiopatias e hepatopatia, com idade média de vida de 8 anos de idade. Já nos aloatas, a senescência é caracterizada por perda de peso, inflamação gengival e perda dentária, sendo os bugios considerados idosos a partir dos 14 anos de idade, e as principais doenças nesta fase da vida são a cardiopatia e distúrbio gastrointestinal, com idade média de vida de 13 anos de idade. E aqui estão os meus agradecimentos, né, à Faculdade Unisa pela oportunidade de estudar o mestrado, a Bolsa de Estudos do CAPES, o projeto MOOC, que eu espero estar sempre colaborando com eles, né? E eu quero muito que vocês conheçam esse lugar, se vocês tiverem a oportunidade. E se vocês quiserem entender e trabalhar com primatas, eu aconselho vocês a entrarem em contato com a Sociedade de Primatologia. Qualquer dúvida, estou à disposição. Aqui está o meu contato e eu espero que eu tenha colocado um pouquinho de cautela com a saúde de vocês e que todos consigam carregar no dia a dia a importância dos saguis para o envelhecer da sociedade humana. Obrigada.